Bem-vindos! Hoje a nossa conversa vai explorar um símbolo bem enigmático do Apocalipse, a pedrinha branca. Aquela de Apocalipse 2, verso 17. Isso mesmo, um elemento pequeno, mas cheio de significado. E a nossa fonte principal aqui é o material A Pedrinha Branca, em Apocalipse, visão preterista. A ideia é tentar decifrar o que essa promessa significava assim, para os cristãos lá de Pérgamo no primeiro século, e olhando pela lente do preterismo completo, né? Exato. E é super importante firmar isso logo de cara. Essa visão, ela entende que as profecias do Apocalipse, bom, elas se cumpriram todas até o ano 70 depois de Cristo. O marco é a queda de Jerusalém. Então toda a nossa análise vai partir daí, desse tempo. Certo, faz sentido. Então vamos lá. Desvendar essa imagem. O que era exatamente uma pedrinha branca? Esse Psephos leuke, em grego. Isso era comum na cultura greco-romana da época? Olha, o mais interessante é justamente a variedade de usos. Era bem multifuncional. Em julgamentos, por exemplo, a pedra branca era o voto para absolver alguém, É inocente. tipo liberado. Isso, a preta condenava. Mas não era só isso. Ela funcionava também como, tipo assim, um passe especial, sabe? Um convite bem pessoal para eventos exclusivos. Garantia acesso. Um ingresso, então. É, um tipo de ingresso. E ainda mais, podia ser um troféu. Um prêmio para atletas que venciam competições. Significava honra, vitória. O fascinante é pensar nisso. O mundo usava essas pedras para banquetes aqui na Terra, né? Mas a promessa aqui no Apocalipse, ela aponta para um acesso eterno, para a nova aliança. Absolvição, acesso, vitória. Faz todo sentido. E como que esses significados se encaixam na promessa que foi feita ao que vencer lá em Pérgamo? Pensando nesse cumprimento no primeiro século. Então, dentro dessa ótica do tempo, né, o vencedor é o cristão daquela época mesmo, daquela igreja específica que se manteve firme. Firme apesar da pressão toda do Império Romano, que era fortíssima, em Pérgamo, com o culto ao imperador e tudo mais, e também firme contra as heresias locais, né? A carta menciona as de Balaão e dos nicolaítas. Que tipo de heresias eram essas? Só para a gente ter uma ideia. Basicamente, eram doutrinas que incentivavam uma mistura perigosa com a cultura pagã, um sincretismo, sabe? E isso era o oposto da identidade distinta que a promessa da pedrinha branca vem reforçar, uma identidade separada. Entendi. Coloca a promessa num contexto de batalha espiritual e cultural bem real para eles ali. E junto com a pedra, o texto fala também do maná escondido. O que seria esse maná? Ah, sim, o maná escondido. Ele simboliza Cristo. Cristo como verdadeiro alimento espiritual, o sustento da nova aliança. Faz um eco lá com João, capítulo 6. E é escondido porque, para o mundo fora da fé, era incompreensível, né? Mas para os fiéis, era revelado. E faz um contraponto direto com o sistema do Templo de Jerusalém. Que estava para cair nessa visão. Exatamente. Que nessa visão preterista estava se tornando obsoleto e cairia em 70 depois de Cristo. Então, o maná representa essa provisão espiritual completa em Cristo, disponível depois do fim daquela era do templo. Tá claro. Então, se o maná é essa provisão espiritual, como que a pedrinha branca em si complementa essa ideia? Essa ideia de pertencimento, de vitória na nova aliança para alguém que estava lá em Pérgamo enfrentando tudo aquilo? Boa pergunta. Conectando com aqueles usos históricos que a gente falou, a pedrinha branca significa, primeiro, a justificação em Cristo. A absolvição diante do juízo que caiu sobre a antiga ordem, a antiga aliança. Segundo, ela representa o ingresso, o acesso à nova aliança, ao reino espiritual, que é a nova Jerusalém celestial. E claro, ela sela a vitória da fidelidade daquele cristão contra as tentações específicas de Pérgamo, de se misturar, de ceder à perseguição. Faz muito sentido. E tem aquele último detalhe que é super intrigante. Um nome novo, escrito na pedra, e só quem recebe conhece. Qual o peso disso tudo? Ah, o nome novo. Isso é muito forte. Ele aponta para uma identidade totalmente nova em Cristo, uma coisa pessoal, íntima mesmo. É um selo desse relacionamento único com Deus.
E dá para fazer um paralelo com a ideia de cidadania celestial, lá na Nova Jerusalém, que aparece depois em Apocalipse 3:12. É uma linguagem de posse, sabe? Possé? Como assim? No sentido de pertencer a Deus. O fiel pertence a Deus. E isso faz um contraste direto com quem receberia a marca da besta, que era o símbolo de lealdade ao sistema opressor do mundo, né? Ao Império Romano naquele contexto. Entendi. Então, amarrando tudo isso, pela ótica preterista, qual seria a mensagem central, o pacote completo dessa promessa para aqueles cristãos lá de Pérgamo? Olha, em resumo, para essa interpretação preterista, a pedrinha branca é um pacote simbólico muito denso, muito poderoso para o cristão do primeiro século. Ela condensa justificação, vitória sobre as pressões locais específicas ali de Pérgamo e acesso total à nova aliança. E essas promessas foram, tipo assim, validadas pelos eventos históricos que culminaram em 70 depois de Cristo. E o nome novo vem para confirmar essa identidade espiritual deles, cidadãos do reino celestial, desvinculados de um templo físico que ia cair e livres de lealdades terrenas que entravam em conflito com a fé. Uma perspectiva realmente fascinante. Dá uma profundidade enorme para um objeto que parece simples, né? Ancorando promessas espirituais num contexto histórico bem específico, de transição, de provação para eles. Exatamente. E isso nos deixa com uma questão interessante para pensar, né? Qual seria? Como que essa promessa específica para Pérgamo, com essa ênfase toda em absolvição, em acesso, como que ela dialoga ou se diferencia das promessas feitas para as outras 6 igrejas da Ásia Menor ali no Apocalipse? O que essa variedade de promessas pode nos dizer sobre os desafios e as recompensas que eram particulares para cada comunidade naquela época? Fica aí para a gente refletir.